Ah, irmãos, para isso nós fomos redimidos. Esse é o propósito do Senhor. Quando nós perdemos esse propósito de vista, nós perdemos o propósito do Evangelho. Então é por isso que Paulo chama esse Evangelho de meu Evangelho. É por isso que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. É porque ele compreendia o alcance do Evangelho. Ele se via como um cativo do Evangelho. O que ele poderia fazer? Pregar o Evangelho. Porque ele era cativo do Evangelho. Irmãos, o Evangelho não visa fazer trabalhadores. O Evangelho não visa fazer servos. O Evangelho quer, através da sua ação, levantar para o Cordeiro uma esposa semelhante a ele mesmo. Então, nessa epístola de Paulo aos Romanos, quando ele está concluindo, ele diz assim, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Que Evangelho é esse? É a pregação de Jesus Cristo. Eu queria que você atentasse para essas 3 frases. O meu Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, no que ele consiste? Qual que é o conteúdo dele? É uma pregação sobre justificação, uma pregação sobre milênio, uma pregação sobre arrebatamento, é uma pregação... Não. O Evangelho é a pregação de Jesus Cristo. Você percebe? É a pregação das riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o Evangelho. Pregação dele mesmo. O que mais que ele diz? Essa pregação é conforme... Agora a terceira frase interessante aqui. É conforme o quê? A revelação do mistério. Que precioso, não é, irmão? O meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, a revelação do mistério. Esse é o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o mistério é revelado. Revelação do mistério. E a última frase, guardado em silêncio nos tempos eternos. Você vê o que é o Evangelho? Aquele Deus triuno, que desde a eternidade é quem é. Quando não havia nada, havia Ele, porque Ele não é criado, não é? Ele é o Deus autônomo, livre, autossuficiente, é aquele que é. Nem que foi, nem que será, mas que é, não é? Então, quando havia só esse Deus, o Evangelho estava ali guardado, não é? O seu Filho, o Evangelho, guardado em silêncio. E sabe como que Deus começou a revelar algo a respeito desse Evangelho? Quando Ele começou a criar. Quando Ele começou a criar, Ele começou a revelar algo do Evangelho. Desde a criação. Então nós temos lá a queda do homem, o que o Senhor faz lá no Gênesis, imolando aquele animal, vestindo Adão com peles, você se lembra? Depois o que Ele faz em Êxodo, mandando construir o tabernáculo. Sabe o que Deus está fazendo? Pregando o Evangelho. Ainda na tipologia. Ele está preparando o povo para esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então ele diz, olha, a arca tem que ser assim, porque a arca fala do meu Evangelho, do meu Filho. Ela tem que ter uma tampa, um propiciatório, com 2 querubins, um de cá, o outro de lá, e sangue tem que ser derramado ali, porque esse é o meu Evangelho, não é? Por isso João vai dizer assim, ele é propiciação pelos nossos pecados, mas João vai dizer isso 3.500 anos depois, não é? 1.500 anos depois de Deus ter ordenado Moisés construir o propiciatório. 1.500 anos depois. É que João vai poder dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas lá no tempo do Velho Testamento, um propiciatório. O Senhor está pregando o Evangelho. Deus está pregando o Evangelho na tipologia. Então ele pregou o Evangelho na lei, na tipologia, na poesia, na história. Não é? Mas sabe o que aquilo significa? Um ensaio de núpcias. Quando a noiva está se preparando para as núpcias, tem alguns ensaios, não tem? Mas nesses ensaios, ela não coloca aquele vestido do dia das núpcias. Não é? Mas ela está lá pronta para o ensaio. Então tem a musiquinha que toca, ela ensaia a entrada, quem sabe o noivo até vai lá para fazer o ensaio junto, não é? Mas é um ensaio de núpcias. Todo o Velho Testamento é um grande ensaio, um ensaio de núpcias. Até que João pôde olhar para aquele que é o verdadeiro noivo e dizer assim, o ensaio acabou. Chega de música, chega de ensaio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, o que nós vemos a partir daí? Para onde que esse Cordeiro vai? Para que todo esse Evangelho guardado em silêncio seja realidade para nós. Para onde que esse Cordeiro que João anunciou vai? Ele não vai do Monte da Transfiguração para a glória. Mas ele vai, revela a sua glória, como Cordeiro, Santo de Deus, no Monte da Transfiguração, desce o monte.
Mais 6 meses, sobra um outro monte. O monte da transfiguração tem tudo a ver com ele. A glória do Filho de Deus, quem ele é. Mas o monte Gólgota, Calvário, tem tudo a ver conosco. A feiura da nossa alienação. Deus meu, por que me desamparaste? O monte da transfiguração, sua glória. O monte Calvário, seu amor. Então, irmãos, graças ao Senhor, pelo Evangelho. O Evangelho é a própria pessoa do Senhor. Filho de Deus, que foi então à cruz do Calvário, executou até a última gota o necessário para que o Evangelho, guardado em silêncio nos tempos eternos, fosse então aberto para nós e nos incluísse. Nos incluísse como participantes, então, desse chamamento, dessa vocação celestial. Com que propósito? Que Cristo possa ver a Ele mesmo na sua igreja. Nós precisamos saber que Ele morreu por isso. Ele não morreu para perdoar nossos pecados apenas. Nem mesmo para nos dar nova vida. Muito menos para nos tornar apenas instrumentos dele. Ele morreu para que nós fôssemos semelhantes a Ele. Amém. Para que Ele pudesse ver a Ele mesmo em nós, nas nossas vidas, na sua igreja. Ele morreu para possuir uma noiva para si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual o propósito? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar, você vê? A si mesmo, uma igreja gloriosa, porque Ele é glorioso. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito do Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor está incansavelmente buscando em nós. Ele não quer de nós um grupo de aprendizado espiritual. Ele não quer de nós um seminário para aprender doutrinas. Nós não precisamos nos preocupar com um academicismo. Ele nos comprou para que nós fôssemos filhos de adoção. Colocou dentro de nós seu espírito com um propósito definido. Ele irá formar a sua imagem em nós. Então, irmãos, é isso que Paulo chama de mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Você vê por que é beneplácito? Porque quando o Senhor Jesus foi ao Jordão e foi batizado, o que nós ouvimos do céu? O céu se abre e diz assim: este é o meu, único, só Ele, por enquanto. Este é o meu Filho amado. E nele eu tenho todo o meu beneplácito. Nele eu tenho todo o meu prazer. Mas agora então, porque esse único grão de trigo de Deus, do qual Deus tinha todo o seu prazer, ele vai à cruz, um grão, ele vai à cruz, assim como um grão é lançado na terra e produz muitos grãos pela morte, então o Senhor vai à cruz. E através da sua cruz, muitos grãos. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Muitos filhos, à imagem do seu filho. Então ele vai à cruz, realiza o seu trabalho redentor, completa essa obra, tetelestai, está feito, está consumado, ascende ao céu, então de lá ele envia o seu Espírito. Para quê? Para tornar real para nós o que já é real para Ele. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Tornar real para nós o que já é real para Ele. Sabe o que é real para Ele? Ele é aquele que, como homem, é herdeiro de toda a glória. Ele já era como filho de Deus, mas ele se tornou como filho do homem. Quando ele nasceu do ventre de Maria, ele não era, posicionalmente falando, o herdeiro da glória de Deus. Ele teria que ser aperfeiçoado como homem. Ele teria que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornar-se autor da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então, quando ele assume essa posição, ele envia o seu Espírito para que faça em nós aquilo que já foi feito nele, aquilo que já é verdade nele. Por isso, aquela figura tão linda no Velho Testamento do servo de Abraão, Eliezer, quando foi enviado para aquela terra da parentela, para chamar, para preparar, para trazer para Isaac uma esposa. Abraão foi quem enviou, porque Abraão é figura de Deus o Pai. Isaac é uma figura de Deus o Filho. E Eliezer é uma figura de Deus o
Espírito Santo. Quando Eliezer sai, ele encontra Rebeca, sem entrar nos detalhes da história. Você vê que ele vai se apresentar a ela. Ela pergunta quem é ele. Irmão, ele nem mesmo usa o seu nome. O mais natural é que ele falasse o nome dele. Ele tem nome, não tem? Mas ele não fala o nome dele. Porque o Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. Quando ele vai falar sobre quem ele fala assim, eu sou servo de Abraão. Ele não diz eu sou Eliezer. Ele diz eu sou servo de Abraão. E diz, olha, e não é muito importante quem eu sou, não. O importante é o que eu vim fazer. Eu vim aqui separar uma esposa para o filho do meu senhor, Abraão. E sabe o que ele faz em toda aquela jornada? Ele começa a conversar com Rebeca sobre o filho do seu senhor Abraão. Esse é o tema dele. Porque o Espírito Santo foi enviado para glorificar a Cristo. Ele vai receber do que é meu, disse o Senhor Jesus, e vou-lo há de anunciar. Foi isso que Eliezer fez lá. Então, se você ler aquela linda história em Gênesis 24, você vai ver o que Eliezer vai fazendo. Ele vai conquistando o coração de Rebeca. Ele vai falando assim, sabe, usando as minhas palavras, sabe, Rebeca, o meu senhor Abraão é muito rico. E sabe o que ele fez? Ele deu para o filho dele tudo o que ele possuía. Sabe o que o Senhor Jesus falou quando estava em carne? Lá naquele capítulo mesmo, João 14, 16, ele disse assim, tudo que o Pai tem é meu. Foi isso que Eliezer falou para Rebeca. Você vê que lindo, que interessante. Meu senhor Abraão deu para o filho dele tudo o que ele possui. O filho dele é muito rico, Isaac. Porque esse é o ministério do Espírito Santo. Ele vai conquistando o coração de Rebeca. Conquistando o coração de Rebeca. Aí eles vão até a casa de Rebeca, você se lembra? E lá tem como que um pequeno conflito, porque a família dela quer que ela fique mais tempo com eles. Então há ali como que um conflito. E o servo de Abraão, Eliezer, ele não está contente com aquilo, de Rebeca ficar mais tempo, porque ele tem pressa de levar a noiva para o filho. Amém. Então depois daquele conflito, os pais de Rebeca dizem assim, vamos conversar com ela, vamos ver o que ela acha, o que ela vai decidir. Então, ela responde com uma frase, só uma frase. Quando eles perguntam para ela, você quer ir já? Ou você quer gastar aqui ainda mais alguns dias? Ela diz assim, eu irei. Eu irei. Esse é o clamor da igreja. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse mistério da sua vontade, que foi para nós desvendado, é segundo o seu bom prazer. Porque, irmãos, é certo que uma noiva se atrase para o casamento. Aqui no Brasil nós estamos acostumados com isso. Mas um atraso de 2000 anos é muito tempo. O nosso noivo tem desejado possuir a sua noiva. Uma noiva semelhante a si mesmo. O que tem isso requerido de nós? Tudo. Toda a nossa afeição, toda a nossa entrega, todo o desejo de que o Senhor vá mais fundo nas nossas vidas, individuais, familiares, corporativa, e encontre em nós uma expressão. Irmãos, às vezes nós nos orgulhamos muito, muitas vezes, de o Senhor ter nos tirado de algo, seja esse algo que for. E creio que muitas vezes há um certo motivo adequado para fazermos isso. Quando olhamos para o mundo, por exemplo, e vemos que o Senhor nos tirou de lá, quão felizes nós ficamos. Nós sabemos bem o que o mundo é, né? O Senhor nos tirou de mundo. Outras vezes o Senhor nos desloca de alguns contextos onde entendemos que não estávamos agradando a Ele. Então também somos gratos. O Senhor nos tirou de lá. Mas, irmão, o propósito do Senhor não é nos libertar de. O propósito do Senhor é nos libertar para. Libertar de é metade do caminho. Ele nos libertou de, não nos libertou de apenas. Ele nos libertou para Ele.